Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Plagos, seja bem-vindo ao canal Sucesso Raiz. Hoje eu vou falar com você sobre a raiz do sucesso. Quero te fazer uma proposta. Imagine que você tem todo o sucesso. Como você estaria nesse momento? Você estaria num jatinho, estaria no iate, numa praia paradisíaca com os amigos bebendo uma cervejinha, numa Ferrari com a namorada. Tudo isso remete à felicidade para você? Eu vou te mostrar que o sucesso está em você e você pode e deve manifestá-lo para o mundo, desde que você se conecte à raiz do teu sucesso. Agora eu vou contar uma história pessoal para ilustrar o sucesso raiz. Eu nasci numa família de comerciantes. Meus pais, meus avós, meus bisavós, toda a minha família tem um DNA de trabalhar com um empreendimento comercial. Só que eu desde pequeno não, eu era uma criança mais quieta, mais observadora. Eu queria ser artista. Apesar do meu pai ser o grande fomentador dessa minha imaginação artística, ele nunca apoiou. A primeira vez que eu fui fazer um curso de teatro, eu tinha 13 anos de idade e eu fui por conta própria, eu fui assim meio escondido para fazer esse curso. Depois acabei me desentendendo com meu pai, porque todos nós temos uma personalidade muito forte, e fui trabalhar fora, fui trabalhar num banco, depois fui trabalhar num mercado de autopeças em Belém do Pará. Aí eu voltei para São Paulo e, ao chegar em São Paulo, eu fui trabalhar na Febo como promotor de vendas. Eu sempre quis ser artista, mas eu só podia chegar no meu objetivo no momento que eu tivesse autonomia, no momento que eu tivesse, digamos, me sustentando, né? Aí eu me lembro que eu resolvi, porque meu pai era meu herói, apesar das divergências, evidentemente, meu pai era o homem para o qual eu fazia tudo. Eu queria mostrar para ele que eu era capaz de fazer. E aí eu abri minha própria loja. Eu tive uma loja própria, um supermercado próprio em Carapicuíba, e a loja foi um sucesso, acabei prosperando, comprei um caminhão, comprei isso, comprei aquilo, arrumei um comprador para minha loja. Eu só queria mostrar para o meu pai que eu era capaz de ter um supermercado também. Eu nunca quis ser comerciante, eu queria ser artista, né? Mas eu queria mostrar para ele que eu também sabia fazer aquilo, porque eu herdei deles essa capacidade. Eles me ensinaram. E foi engraçado porque aconteceu uma coincidência que no dia que o cara foi visitar lá para comprar a minha loja, o meu pai estava lá. E o meu pai era uma pessoa tão absolutamente honesta, né, dentro da visão dele das coisas, que ele começou a convencer o sujeito a não comprar, que era um mau negócio. Aí o cara não comprou, ele queimou a minha venda. No próximo comprador que eu arrumei, eu dei um jeito do meu pai não me visitar naquele dia e finalmente consegui vender o negócio. Já vinha fazendo uma faculdade, né? E me inscrevi na faculdade de arte cênica, porque eu cheguei ali e falei, agora eu tenho uma autonomia financeira para fazer o que eu desejo. Eu estava me formando em arte cênica e estava indo ver teatro, ia ver tudo, eu ia ver tudo. Cara, eu achava tudo muito ruim, era muito triste, porque era muito mal feito, muito mal produzido, muito mal realizado, e eu comecei a ficar muito desgostoso com a situação toda. Só que aí eu fui ver um grupo que na época estava, eu acho que na terceira peça deles, que chamava Grupo de Arte Boi Voador, e eu fui ver um espetáculo chamado Corpo de Baile, uma entropia da obra do João Guimarães Rosa.
dirigido por um jovem diretor que saiu da Fundação das Artes de São Caetano e que tinha sido, vamos dizer, assistente do Antunes Filho no Sesc Anchieta, chamado Ulisses Cruz. Essa peça era o mais próximo do que é o Cirque du Soleil hoje. Era uma coisa extraordinária o que eles faziam em cena. Eu fiquei tão absolutamente maluco com aquilo que eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu preciso fazer parte desse grupo. Eu preciso fazer parte do Boi Voador. E aí foi engraçado porque logo em seguida eu fui para Portugal. Eu fui para o Porto e coincidentemente fiquei sabendo que o Ulisses Cruz estava dirigindo um espetáculo com a Seiva Trupe, que é uma companhia da cidade do Porto, em Portugal. Eu falei, não é possível, eu vou conhecer esse cara. Eu vou falar para ele que eu quero fazer parte do grupo dele. Fui falar com ele, acabamos ficando amigos, fizemos algumas viagens por Portugal, fizemos uma amizade muito legal. E aí ele voltou, quando ele voltou, ele estava dirigindo uma peça chamada Encontrar-se, da Renata Sorrah. E ele me ligou e falou, pelo amor de Deus, eu estou aqui no Teatro Ruth Escobar e pifou o som do teatro e eu não sei o que fazer, você manja de som? E eu pensei assim, eu não sei nada de som, mas eu disse para ele, manjo sim, eu manjo de som, o que você precisa? Ah não, pifou o som, eu queria que você viesse aqui arrumar. E aí eu fui para o Teatro Ruth Escobar com aquele desespero. Eu nunca tinha mexido com som na minha vida, eu sabia nada de som. Eu comecei a ligar todos os equipamentos nesse in-out, e comecei a testar as caixas e por uma energia, né, que vai além da explicação racional, aquilo começou a funcionar muito bem, ao ponto dele e da Renata virem me agradecer e fazerem uma menção a mim no programa da peça. Aí o Ulisses, já sabendo do meu desejo, mas existia dentro do grupo Boi Voador uma resistência muito grande a qualquer novo ator. Por quê? Porque o Boi Voador estava no auge. Eu era um cara que tinha se formado em arte cênica numa faculdade, que tinha aprendido de uma maneira muito precária o que era o teatro, e que a única coisa que eu tinha era a minha verve de fazer as coisas, de realizar coisas. Mas eu não tinha experiência de palco, eu não tinha nada. O Ulisses começou a produzir uma peça que chamava Pantaleão e as Visitadoras, a partir do texto do Mário Vargas Llosa, no Teatro Mars, em São Paulo. E aí ele me chamou, mas me chamou meio para ficar ali. E aí foi engraçado, porque eu comecei a disputar um papel. E como eu vinha de um meio comercial, eu achava que eu podia negociar o meu papel. Só que eu não podia negociar o meu papel. Papel não se negocia, ou você tem a capacidade de fazer ou você não tem. Num determinado dia o Ulisses pega e diante de um elenco de atores famosos, que eu não vou citar nomes agora, né, mas são muitos, meus colegas, meus contemporâneos, ele acabou comigo, né? E ele me mandou embora publicamente, falou que eu era muito ruim, né? Que eu era péssimo, né? Que eu era eu não vou falar um nome feio, mas que eu era aquilo lá, que você sabe. E naturalmente que nessa hora você fica tão sem chão, né? Mas você imagina assim, puxa vida, eu vou mandar esse cara para aquele lugar e vou seguir a minha vida. E depois que ele acabou, que ele me mandou embora, enfim, eu chamei ele do lado assim, joguei o meu ego na lata do lixo, chamei ele do lado e com a voz bem embargada, porque eu estava muito triste, né, com aquela situação. Eu disse para ele, se eu sou essa M que você acha,
eu estou no lugar certo. É aqui que eu tenho que estar, para aprender com vocês. Eu quero continuar. Eu acho que aquilo desarmou ele um pouco, né? Mas não desarmou muito, porque a verdade é que ele virou as costas e saiu. Ele nem deu ouvidos a mim, né? Aí eu fiquei lá num canto, meio como se eu estivesse na geladeira ali daquele grupo, sabe? Eu estava na geladeira ali. E aí era o seguinte, eu ia todos os dias no ensaio e eu me conscientizava que eu fazia parte daquele elenco, mas na prática eu estava lá no canto, eu pegava uma vassoura e varria, alguém falava, a gente precisava de um som, no dia seguinte eu aparecia com o som, a gente precisava de ter música nessas cenas, eu já comecei a pôr músicas nas cenas, e eu fui tratado durante todo esse tempo pelo diretor de uma maneira como se eu fosse invisível, né? E aí aconteceu uma situação inusitada num dia que o radialista, que era o papel que eu queria fazer, ele ficava numa gaiola que subia e descia, e a pessoa que comandava aquela alavanca lá, por ironia do destino, essa pessoa se distraiu e a gaiola desceu com tudo. E o meu amigo, um ator maravilhoso também do Boi Voador, que estava fazendo o papel do Sinchi, que era o papel do radialista, ele tinha muito medo de altura. E ele entrou em pânico, naquele momento ele surtou e desistiu do papel. E qual era a única pessoa que sabia aquele texto todo, e que sabia aquele papel todo, e que tinha ensaiado para aquele papel, e que queria fazer aquele papel? Eu. Ganhei o papel. Acabei fazendo o personagem que eu queria naquele espetáculo. E a partir dali eu passei a fazer parte do elenco do Boi Voador. Essa é a história de como eu entrei no que eu considerei durante a minha formação como ator o melhor grupo, né, de teatro de São Paulo. Eu acho que o que eu falei sobre a minha expectativa de carreira vale para tudo. A questão, quando a pessoa está começando, ela não tem que perguntar o que os outros vão fazer por ela, ela tem que perguntar o que ela pode fazer pelos outros. Então ela tem que se colocar diante do desafio com o desejo ardente de ser útil, o desejo ardente de servir e ser útil ao próximo. Se você se colocar nessa situação, você vai conseguir uma oportunidade. Se você perseguir a tua bem-aventurança ao invés de perseguir o dinheiro, né, e eu vou explicar por que isso é um erro, você vai conseguir. Num primeiro momento talvez você ganhe menos, mas você já vai estar próximo daquilo que você quer. Eu vim de uma família de comerciantes, não tinha ninguém na minha família ligado à área artística, não tinha ninguém para abrir uma porta para mim e dizer, vem por aqui, faz assim, é assim que funciona. Não tinha ninguém para eu me espelhar, ninguém para me dizer, é assim que faz, é assado. Eu tive que praticamente garimpar todo o meu caminho nas artes, porque eu não tinha nenhuma referência na minha família. Então, assim, aquele momento foi decisivo na minha vida, porque foi aquele momento que eu dei 3 passos para trás e me coloquei numa situação de humildade verdadeira, que eu conquistei aquelas pessoas. Porque o diretor Ulisses Cruz me mandou embora. Ele me mandou embora com razão, porque eu, apesar de ser um cara muito proativo, tinha um espírito de equipe muito grande, eu era uma pessoa equivocada, cheio de equívocos na minha cabeça. Eu achava que a arte era como um comércio, que você podia negociar papéis e coisas e para eu perceber. Então eu acho que ele tinha razão. A verdade é que aquele momento foi um divisor de águas, né? Por quê? Eu naquele momento, se eu escolhesse pelo meu ego, se eu escolhesse como a maioria escolheria, se eu escolhesse pela minha, como que se diz, dignidade ferida, né?
eu não teria feito nada que eu fiz. O obstáculo é aquilo que nos ensina a ser todos os dias melhores. O obstáculo é o que nos fortalece. Quando a natureza nos coloca um obstáculo, ela está testando, em primeiro lugar, a nossa decisão. Ela está testando se você realmente quer isso de fato. Depois ela está testando se você merece isso. E em terceiro lugar, ela está te preparando para atingir o teu objetivo. Porque se você quer subir até o topo da montanha, você vai ter que lidar com todos os degraus e todos os obstáculos que existem na montanha. E quando você chegar lá em cima, você vai estar transformado. Se você acha que você pode chegar daqui lá em cima sem se transformar no caminho, você está equivocado. É o que a gente chama do sucesso efêmero, né? O sucesso fugaz. É aquele sucesso, o famoso castelo de areia, que a primeira onda derruba, pá. E por que derruba? Derruba porque você não estava preparado para ele. Então, curta o processo, curta os obstáculos. Quando os obstáculos surgirem, abrace eles e fala: muito obrigado porque eu estou aprendendo com você, muito obrigado porque você está me fazendo ser mais forte e melhor. Agora, tem uma coisa, sabe qual é a diferença entre o teimoso e o perseverante? É que o teimoso, ele acha que só tem um jeito de fazer as coisas, o dele. Então ele acha que o caminho é uma linha reta, e se surgir algum obstáculo, se alguma pessoa testar, vamos dizer, a capacidade dele, ele vai atropelar essa pessoa e vai passar por cima dela, porque ele quer fazer uma linha reta. Ele quer ir daqui até o sucesso por uma linha reta que ele preconceituou na cabeça dele. Esse é o teimoso. O perseverante, o persistente, não. Esse é o cara que vai interagir positivamente com cada um dos obstáculos que surgirem. Ele sabe que o sucesso não é uma linha reta. Ele sabe aquela famosa frase que muita gente diz, que Deus escreve certo por linhas tortas. Ele sabe que para chegar no objetivo, ele vai ter sim que interagir e se adaptar a todas as circunstâncias, situações e obstáculos que surgirem diante dele, mas ele nunca vai perder o foco do objetivo onde ele quer chegar. Se você é um teimoso, você pode até chegar lá, mas você não vai conseguir voltar. E o mundo dá muitas voltas. Quando você voltar, você já se indispôs com tanta gente que vai ter um monte de portas fechadas para você. Então, o teu sucesso também será um sucesso efêmero, um sucesso fugaz. Por quê? Porque você está construindo um castelo de areia, está construindo um sucesso que não tem sustentação, que não tem raiz. Agora eu vou falar para você sobre sucesso raiz. Por que sucesso raiz? De onde surgiu? Segundo o dicionário, sucesso é consequência positiva. Consequência positiva do quê? De trabalho árduo, de exercício constante, de dedicação, de preparação. Mas tem pessoas que acham que sucesso é fruto do acaso. Tem um sábio que disse que sorte é quando a preparação se encontra com a oportunidade. Se a oportunidade surgir e você não estiver preparado, aí você vai dizer o quê? Que é azar? Você vai dizer que você está com azar? É isso? Então, na verdade, nós não podemos nos iludir. O sucesso é, na verdade, resultado de um hábito, né? Você se habitua a fazer uma coisa ao ponto de atingir um nível naquela coisa que os teus pares não atingiram porque não se dedicaram tanto. A excelência é um hábito, a excelência é um exercício, a excelência não cai do céu. O Ayrton Senna nunca exerceu o trabalho dele pensando na compensação financeira. Ele exerceu o trabalho dele
Em primeiro lugar, porque ele era apaixonado pela velocidade. Aquilo era aonde o espírito dele falava mais alto. Aquela era a verdadeira personalidade dele, era a expressão do espírito dele, era aquela atividade. E ele fazia aquilo e ele dava o máximo dele em cada momento da vida dele, estivesse onde estivesse. Não importava se era um treino, não importava se era uma brincadeira, não importava se ele estava nas ruas de Monte Carlo ou se ele estava em Sintra. Se ele fosse correr, ele queria vencer. E ele queria vencer por quê? Porque ele queria explorar até o limite da potencialidade que a natureza deu a ele. Ele sempre tentou ir até o seu limite máximo. E isso era muito mais do que a maioria dos pilotos conseguiram. Você consegue construir um prédio sem uma fundação adequada? Quanto maior o prédio, maior tem que ser a fundação. Digamos que a raiz, ela é responsável pela vida e pela saúde da árvore. Quanto mais frondosa é a árvore, mais vigorosa é a raiz dela. Isso é lei básica da natureza. A tua raiz são os teus pais, os pais dos teus pais, os pais dos pais dos teus pais. A tua raiz são os teus antecessores, são as pessoas que vieram antes de você. A tua raiz é o teu DNA, é a tua energia vital. Tua raiz é quem você é o teu verdadeiro ser. O que é a base de uma pessoa? É o espírito básico da pessoa, certo? É a verdadeira personalidade da pessoa. Essa pessoa tem uma verdadeira personalidade, tem um espírito básico. Uma pessoa que não tem raiz, ela acha que ela é o que ela tem ou ela acha que ela é o que ela está. Então, se ela tem muitas posses, ela tem valor. Se ela não tem posses, ela não tem valor. Se ela está numa situação favorável, ela tem valor. Se ela está numa situação desfavorável, ela não tem valor. Essa pessoa é uma pessoa que está desprezando, anulando o seu verdadeiro ser. O verdadeiro ser dela é a personalidade. O valor dela não está no que ela tem, nem em como ela está. O valor dela é muito maior do que isso. Quando a gente fala, os teus antecessores são a tua raiz, nós estamos dizendo, olhe para a tua verdadeira origem e fortaleça quem você é. Não é simplesmente você pensar no teu pai, na tua mãe, no teu avô, no teu bisavô e cultuá-los. Isso é importante. É importante por quê? Porque isso demonstra o quê? Demonstra que você tem gratidão por quem você é, né? Agora, não é só isso. É mais do que isso, é muito maior do que isso, porque você tem que olhar para todo o teu manancial, para toda a tua fonte e manifestar essa gratidão fortalecendo a tua base. Você sabe quem você é. Você sabe o que é positivo e o que é negativo para você. Você sabe o que te fortalece e o que te enfraquece. Você sabe, você sente. Só que a maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas simplesmente anulam essa capacidade de percepção natural que elas têm do que é positivo e do que é negativo. Elas vão se contaminando por dogmas sociais, por sistemas, pela visão do outro, pelo que o outro está pensando, e deixam de olhar para dentro de si próprios e perguntar as respostas, porque elas sabem as respostas. Todo mundo sabe, todo mundo tem. O teu valor está dentro de você. Ou melhor, o teu valor é você. É quem você é. O sucesso raiz é um sucesso consistente. É um sucesso
de longo alcance. É um sucesso progressivo. Você está em constante progresso. Hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje. Você está sempre galgando degraus, está sempre melhorando, mas você não está melhorando só materialmente. Você está acompanhando a tua melhora material com o teu progresso humano, com a tua melhoria enquanto existência, enquanto vida. Então, o que é sucesso raiz? É você, em primeiro lugar, aprender a ser feliz. Sucesso raiz é quando a tua virtude, a dimensão do teu valor, acompanha o teu estágio de evolução material. Agora eu vou falar para você em primeira mão quais são os 3 elementos que vão te levar ao sucesso raiz. Os 3 fatores fundamentais para que você tenha um sucesso verdadeiro são espiritualidade, arte e empreendedorismo. Espiritualidade. Qual é o verdadeiro caminho do ser humano? Para responder essa pergunta, eu quero te convidar para fazer uma viagem lá no começo de tudo. De onde veio tudo que existe? Você consegue imaginar alguma coisa, seja o que for, que não veio da natureza? Tudo o que existe veio da natureza. Nós viemos da natureza. Quando eu estou usando o termo natureza, eu estou me referindo a tudo que existe. E tudo que existe é inclusive tudo que é obra do homem. Por exemplo, um prédio é parte da natureza hoje em dia. Qual é o espírito básico de tudo que existe? Qual é o espírito básico de tudo o que habita este mundo, este universo, este cosmos? Servir e ser útil à preservação da vida. Tudo o que existe tem esta função. Esse é o espírito básico. Qual é a diferença do ser humano para as outras espécies? O que nos diferencia das outras espécies? Nós somos o único animal racional. Nós somos o único animal dotado de livre-arbítrio. Quando nós, a partir do livre-arbítrio, desrespeitamos a nossa verdadeira personalidade e desrespeitamos o nosso verdadeiro sentimento, nós estamos nos desconectando da nossa raiz. Essa é a nossa limitação e essa é a nossa maldição. Quando a gente fala de arte, a gente vai para um conceito básico: vida é arte, tá? O que significa vida é arte? Viver é expressar a tua verdadeira personalidade, o teu verdadeiro sentimento em tudo o que você fizer. O que significa isso? Fazer arte é colocar a mente e o espírito aqui, agora, junto ao teu corpo. O ser humano vive num turbilhão de pensamentos, né? Ele vive em estado subconsciente, em estado inconsciente. Ao fazer isso, ele está vivendo? Não. Ele está existindo, mas não está vivendo. Porque viver é estar presente, é estar consciente, é estar com a mente e o espírito no que você está fazendo. Você consegue imaginar que alguém seja capaz de fazer arte sem ter a mente e o espírito no que está fazendo? Você quer alcançar o sucesso raiz? Você tem que viver expressando a tua verdadeira personalidade, expressando o teu verdadeiro sentimento, trazendo aqui e agora a tua mente e o teu espírito no que você está fazendo. Isso é fazer arte. O Ayrton Senna era um artista. Era um artista maior. Você consegue imaginar que ele seria capaz de fazer
90% do que ele fez, ou 99% do que ele fez, se ele não estivesse com a mente e o espírito presentes no que ele estava fazendo? A pessoa vive em pensamento. Se ela vive em pensamento, ela está vivendo aqui, certo? Aqui ela está limitada ao quê? Ao ego. Ela está limitada ao quê? À existência material dela. Ela está vivendo? Não. Por quê? Porque aqui só tem passado e futuro, não tem presente. O presente está acontecendo aqui agora. Você tem que estar focado naquilo que você está fazendo, no momento presente, aqui e agora, expressando o teu espírito, que é servir e ser útil. Eu não preciso me preocupar em existir para mim, porque ao existir para a natureza vai cuidar de mim. Empreendedorismo. Na verdade, esses três elementos são complementares. Eu falei de espiritualidade, eu falei de arte e agora eu vou falar de empreendedorismo. E eles são complementares. Por quê? Porque o homem é o único ser que empreende. Porque ele é o único ser que tem a capacidade, por ter livre-arbítrio, de transformar as coisas à volta dele. Para que serve esta capacidade que só o ser humano possui? Para que serve esse talento único? O que ele vai fazer com isso? Você veio ao mundo com uma capacidade ilimitada para fazer, para realizar. Realizar o quê? Realizar obras em benefício do próximo. Qualquer pessoa que tem um sucesso duradouro, um sucesso raiz, é uma pessoa que coloca a sua atividade como foco absoluto do seu trabalho. E a sua atividade, ela é sim uma atividade que gera bem-estar social. Seja qual for o trabalho, está gerando bem. Você tem uma confecção, você está fazendo roupa para as pessoas, você gera bem-estar social na medida em que você está vestindo as pessoas. Você tem um restaurante, faz pratos, você está alimentando as pessoas. Em resumo, nada na natureza vive para si próprio. As árvores não comem os seus próprios frutos. Os rios não bebem a sua própria água, o sol não brilha para si próprio. Nada na natureza vive para si mesmo. Então, quando você for realizar, quando você for empreender, quando você for fazer, quando você for colocar em prática o teu projeto, se pergunta: quantas pessoas vão ser beneficiadas por este meu trabalho? De que maneira eu posso tornar esse trabalho melhor e mais agradável para as pessoas à minha volta? Como eu posso gerar bem-estar ao meu meio ambiente através desta iniciativa? É importante para você ter sucesso? Como você se imagina tendo sucesso? Você gostaria de chegar lá? Se você gostou, dê o seu like, curta, compartilhe. Por favor, deixe o seu comentário. Nós vamos ter muito prazer em te responder. Assine a minha lista VIP que está na descrição desse vídeo, que eu vou te mandar conteúdos exclusivos. Muito obrigado por você ter chegado até aqui, por ter assistido esse vídeo, por ter feito companhia. Foi um prazer muito grande falar com você e eu te espero no nosso próximo encontro aqui no seu canal Sucesso Raiz.